Daí, eu sou Marcelo Homem, sejam bem-vindos a mais uma Arena Séries de Game of Thrones. A série voltou aí no último domingo, né? E trouxe algumas novidades. Dentre essas novidades, uma nova abertura totalmente diferente. A gente estava acostumado a ter, né, sempre algumas mudanças às vezes até durante a própria temporada, né? Com as cidades diferentes que iam aparecendo durante a abertura. Só que agora a abertura trouxe, além dessas cidades, né? Uma visão diferente dessas cidades, algumas informações diferentes do que a gente estava acostumado a ver nessa abertura. E com isso, muita gente aí já começou a traçar as suas teorias sobre o significado dessa nova abertura de Game of Thrones. E é sobre essa abertura que a gente vai conversar um pouquinho aí depois da vinheta. Como eu falei, a gente já estava acostumado a ver diferenças, né, nas aberturas de Game of Thrones. A cada temporada surgiam novas cidades que iam aparecendo, às vezes até durante a própria temporada. Essas cidades acabavam mudando, porque a abertura ela mostra as cidades, né, as construções que vão aparecer durante aquela temporada. Então a gente tinha antes, né, sempre a visão da muralha, a visão de Porto Real, a visão de Winterfell e essas diversas outras cidades, inclusive outro continente, né? Essas, quando a Daenerys estava lá nesse outro continente ainda, as cidades de lá também apareciam. E a gente sempre teve a presença, né, daquele astrolábio girando ali, né, com aquele brilho, né, em cima de Westeros. E ele sempre trouxe, né, alguns desenhos ali, alguns símbolos referente à série. Só que ele sempre foi o mesmo durante todas as 7 temporadas, né? E agora, na 8ª temporada, logo de cara a gente tem um símbolo novo aparecendo nele, logo na primeira imagem que aparece na nova abertura. E aí muita gente, como eu falei, começou a traçar suas teorias aí, dizendo que esses símbolos poderiam mostrar o futuro da série, né? Digamos, uns spoilers da 8ª temporada. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Os responsáveis pela animação da abertura deram entrevista falando que eles quiseram, né, trocar essas informações ali por algo que o público, né, já tenha visto na série, né, alguns acontecimentos. Assim como antes, né, esse astrolábio, ele representava acontecimentos anteriores à série. Então a gente tinha bastante presença ali do símbolo, né, do veado, que é o símbolo da casa Baratheon. Então a gente tinha essa representação da conquista de Westeros pelos Baratheon e algumas outras coisas também, né? Então agora, nessa nova temporada, a gente tem a presença logo no início de uma imagem do dragão derrubando a muralha, né? Então referente aos acontecimentos aí do final da última temporada, né, da 7ª temporada. Depois a gente consegue ver a muralha destruída, né, uma parte da muralha destruída, que é por onde passou o exército do Rei da Noite. E aí com isso o chão vem congelando, né, eles mostram o caminho que o Rei da Noite está fazendo. Então vamos ver aí se durante a própria temporada a gente vai ter um avanço desse caminho, porque aqui na abertura a gente tem o avanço do exército partindo da muralha, chegando até o castelo ali da Última Lareira, que é o lar da família Umber, né, que a gente viu aquele menino, né, numa reunião em Westeros ali logo no começo do episódio, onde ele solicita algumas carroças e cavalos para poder ir buscar o restante da galera que estava lá nesse castelo. Então, e ele inclusive é aquele que aparece depois pendurado na parede lá, mais pro final do episódio, né, com um símbolo do Rei da Noite. Depois ele acaba pegando fogo, gritando, né, uma cena bem forte, né, foi bem chamativa, né, nesse episódio. E aí a gente tem algumas novidades, como antes, né, na série eles mostravam várias cidades onde a história ia estar acontecendo. Agora a gente tem todo mundo muito mais reunido, né, em Westeros. A gente tem o pessoal em Winterfell e o pessoal em Porto Real. Então essas duas cidades ganham mais detalhamento nessa abertura, né? Normalmente eles só mostravam a construção ali, né, sendo erguida de fora, e agora a gente mergulhou dentro da cidade. Quando a imagem chega em Westeros, a gente já tem a árvore coração, e agora carregada de folhas vermelhas, e daí depois, posteriormente, a gente tem algumas cenas internas de Winterfell, né? Como a gente vê aquela sala onde eles fazem a reunião sempre ali com o pessoal do norte, né? Onde, inclusive, nesse episódio, né, a Daenerys e a Sansa acabaram trocando algumas farpas. E depois a gente mergulha para as criptas ali de Winterfell também, que é um lugar bem legal, né? Que os fãs de Game of Thrones curtem ver algumas cenas, né, nesse local. E em seguida aparece novamente o astrolábio aí com mais uma alteração, né, nessas informações. E essa talvez tenha sido a que mais causou aí teorias, né? Porque a gente tem de um lado um leão e aí um lobo morto no meio, e no lado direito alguém segurando uma cabeça de um lobo, né? Então muita gente aí ficou pensando, será que os Lannisters vão matar algum lobo, né, algum Stark? Mas os criadores da abertura falaram que ali, na verdade, é o casamento vermelho, né, a representação
do Casamento Vermelho, então não tem nada além, né, nessas teorias aí. Segundo eles, é basicamente isso. E aí a gente chega a Porto Real, mostrado também com bastante detalhes, inclusive logo no começo ali, já aparece, né, de cima a visão e mostra aquele mapa que a Cersei mandou pintar na última temporada, que ela costuma andar ali, né, em algumas cenas durante a 7ª temporada, e a gente consegue ver esse mapa na abertura também. E aí, né, ele mergulha também para dentro da cidade, né, a imagem mergulha, e a gente consegue encontrar aquela arma que o Qyburn tinha mostrado para Cersei, né, com uma mira, né, uma flecha gigante ali com a mira para 3 dragões. E aí, mais para frente, né, é formado pela primeira vez na abertura o Trono de Ferro. É legal, né, a gente vê a formação aí com um som de espada também na abertura, e aí em cima do trono tem o símbolo dos Lannister. Será que esse símbolo vai mudar durante a temporada, né? É legal a gente ficar de olho nessas mudanças aí, de repente pode ganhar o símbolo Stark ou o símbolo Targaryen. Vamos ficar de olho, né, nessa informação. E depois volta o astrolábio também, e aí com a representação de 3 dragões e um dragão maior. A gente tem 4 dragões presentes nessa informação, e muita gente também ficou perguntando sobre o que era, né? E na verdade ali é, digamos, o renascimento, né, da Daenerys, né? Ela como o dragão maior e os seus 3 dragões menores ali. Então basicamente é isso que representa a nova abertura de Game of Thrones. Eu sei que muita gente queria traçar novas teorias, né, ir mais além, buscar alguns spoilers da própria temporada, só que não, né? Os caras que criaram a abertura mesmo falaram que é apenas uma representação do passado. Os detalhes curiosos, né, referente a essa abertura é justamente ver a gente ter essa visão nova das cidades que a gente já estava acostumado a ver, como Winterfell e Porto Real. E vale a gente ficar de olho naquilo que eu falei, né, no avanço ali também do Rei da Noite. Então, de repente, já no começo do episódio, a gente consegue saber aonde ele vai chegar. E você ficou satisfeito com essa explicação que os próprios criadores da abertura deram? Ou você acha que sim, tem alguma teoria ali, alguma informação que eles acabaram não revelando? Deixa aí embaixo nos comentários aí o que você acha dessa abertura nova aí, beleza? E também não esqueça de acompanhar aqui que toda semana a gente vai estar fazendo, logo na segunda-feira, a nossa opinião aí referente ao episódio que vai passar sempre aos domingos. Também aproveita para clicar no link aí embaixo, que vai diretamente lá para o nosso site, para você poder ouvir o nosso podcast. O Arena Nerd agora está com podcast também. A gente já tem 5 episódios lançados. Todo domingo sai um episódio novo aí para você. E a gente está em diversos players aí de podcasts, inclusive também no próprio Spotify. Você pode procurar lá por ArenaCast e você vai encontrar, beleza? Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ficamos aqui até o próximo vídeo aí de Game of Thrones aqui no canal. E lógico também outros assuntos, outros filmes e outras séries aí que também você não pode perder, beleza? Falou!